Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 4, Bhagavad Gita. As primeiras manobras de guerra começaram. Arjuna empunhou Gandiva e disse a Krishna: "Ó infalível, por favor, conduz minha quadriga para entre os dois exércitos, a fim de que eu possa ver o inimigo e como estão posicionados. Procede assim, ó Senhor, de modo que eu possa ver aqueles desejosos de conosco guerrear. Nesse dia, vejamos quem são os homens insensatos que desejam agradar o mal intencionado filho de Dhritarashtra." Krishna conduziu os cavalos adiante, posicionando a quadriga no centro do campo de batalha. Krishna sorriu. "Vê, ó Arjuna, todos os Kurus aqui reunidos." Arjuna contemplou todos que ali estavam. Krishna podia entender a mente de Arjuna. A guerra, há muito esperada, havia chegado, uma terrível guerra fratricida. Agora não havia mais volta. Repetidamente, vendo tudo aquilo diante de si, Arjuna fixou seu olhar em seus parentes e amigos em ordem de batalha a fim de confrontá-lo. Homens que lhe eram como pais, irmãos, filhos e netos, bem como professores, tios, amigos, parentes, suas esposas e bem-querentes. Arjuna viu-se tomado de piedade. Como podia haver ansiado pelo evento em que teria que matar seus próprios familiares e amigos? Sentindo-se fraco, dirigiu a palavra a Cristo uma voz tremulante: "Meu querido Senhor, vendo meus amigos e parentes diante de mim, em um espírito belicoso, sinto meus membros tremerem e a minha boca secar." O arco de Arjuna escorregou de sua mão e todo o seu corpo tremia. Sua pele ardia e os pelos do seu corpo arrepiaram-se. "Ó Keshava, não acredito que poderei prosseguir nesta luta. Esqueço de mim, minha mente está girando. Parece-me que nada além de males e infortúnios decorrerão desta guerra. Que bem poderia advir da morte dos próprios parentes e demais? Que valor há em uma vitória em que todos os nossos amigos e queridos estarão mortos?" De joelhos caiu Arjuna. De modo algum lhe seria possível pelejar. Era diferente quando arrostara os Kauravas no campo de Virata, dado que naquele evento não carregava consigo a intenção de ceifar-lhes a vida, senão que desejava apenas ensinar-lhes uma lição. Agora nada obstante, ou os Pandavas ou os Kauravas não deixariam o embate com vida. Lágrimas cascateavam de seus olhos, a proporção que revelava a Krishna seus pensamentos. "Ó Govinda, não almejo um reino destituído de meus parentes, agora que vejo meus instrutores, pais, filhos e muitos outros homens próximos e queridos diante de mim. Minha sede pelo guerrear deixou-me por inteiro. Muito embora talvez desejem a morte minha, não posso cogitar matá-los. Ó Janardana, eu não o faria sequer em troca dos 3 mundos. O que dizer desta terra? Não é possível ver alguém, qualquer felicidade, surgir deste conflito bélico." Suor cobria a fronte de Arjuna, sua respiração eram profundos suspiros. A visão de personalidades ancianas e respeitadas como Bhishma, Drona, Shalya, Bahlika, todos os quais lhe eram imensamente queridos, envolveu em grande aflição. Os numerosos jovens príncipes, filhos dos Kaurava e seus aliados, eram todos como seus próprios filhos, e deles apiedou também. Mesmo os filhos de Dhritarashtra eram dignos de consideração, porquanto eram tolos. Como poderia haver alguma virtude em matá-los? Arjuna rogou a Krishna: "Em minha opinião, o pecado nos subjugará. Se matarmos tais agressores, nosso dever certamente é perdoá-los. Mesmo se olvidar uma virtude em consequência da ganância, não devemos de modo algum, do mesmo modo, esquecer-nos dos princípios da religião. Se matarmos os homens mais velhos e eruditos da família, cairão em esquecimento os rituais tradicionais, os quais são essenciais para a vida religiosa. Perdida a tradição, ímpia
tornar-se-á gradualmente toda a sociedade, matando os homens, as mulheres serão deixadas sem proteção, em decorrência do que tornarão vítimas de homens depravados e darão à luz a crianças indesejadas. Quem se encarregará da educação de tais crianças? Ó Krishna, serei eu o responsável por todas essas anomalias sociais, motivo pelo qual merecerei residir permanentemente no inferno. Recordando-se do seu treinamento moral, Arjuna fundamentou seus argumentos em declarações védicas. Parecia que matar seus parentes era claramente um ato destituído de moralidade, sobretudo seus parentes mais velhos, responsáveis por manter as tradições religiosas em sua dinastia. Certamente jamais deveriam ser mortos, especialmente pelo propósito dúbio de obter riquezas e reinos. Arjuna pranteou, preferiria perecer nas mãos dos Kauravas, desarmado e sem opor resistência, a levantar minhas armas contra eles, intentando a minha própria felicidade. Ele jogou ao chão suas armas, sentou-se, cabisbaixo, em sua quadriga. Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 4, Bhagavad Gita. O Krishna ainda sorria suavemente enquanto olhava para o seu pesaroso amigo. Aquilo era uma incomum mostra de fraqueza para um guerreiro tão formidável. Ele respondeu a Arjuna com firmeza. Como tais impurezas vitimaram-te em um momento tão crítico, ó Arjuna? Isso não conduz com o homem que conhece os verdadeiros valores da vida e não conduzirá aos planetas superiores, mas antes à degradação e à infâmia. Ó filho de Kunti, não des lugar a teu coração para essa impotência degradante. Ergue-te ao castigador dos inimigos. Arjuna voltou a Krishna com um olhar surpreso. O que ele queria dizer? Ele simplesmente repudiara todos os seus argumentos. Krishna jamais dera conselhos indevidos ou infelizes, jamais. Com efeito, para ele, a personificação de todos os princípios religiosos. Arjuna estava perplexo. Por que Krishna desprezara as considerações religiosas que expusera? É claro que para um kshatriya era sempre religioso lutar e deter os homens perversos, mas ali diante deles não estavam transgressores comuns, Bhishma, Drona, Kripa, e todos os outros eram homens altamente respeitados e que seguiam cuidadosamente seus deveres religiosos. Ainda trépido, Arjuna perguntou: meu caro Krishna, malgrado correto matar inimigos pecaminosos, como posso flechar homens dignos de meu adorar? Ser-me-ia preferível tornar-me um mendicante a ganhar este mundo às custas de sua vida. Mesmo atormentados pela ganância, prosseguem meus superiores. Qual é o princípio religioso que sanciona a morte deles? Se vencermos a guerra, todos os nossos ganhos desonestos estarão maculados por sangue. Parece-me que a vitória não será em algo melhor do que a derrota. A vitória em qualquer evento é incerta, mas neste caso sequer é desejável. Como eu poderia viver após haver causado o perecimento dos meus membros familiares? Nada obstante, agora então, diante de mim, com armas em riste, solução não via Arjuna. Os Kauravas claramente tentavam matá-lo juntamente com seu exército. Malgrado isso, não encontrava ânimo para a peleja. Tampouco a mesma lhe parecia religiosa. Ao mesmo tempo, seus argumentos religiosos não tinham efeito sobre Krishna. Qual era então o seu dever? Somente alguém o podia ajudar. Subiu seu olhar para Krishna, que sentado pacificamente segurava as rédeas com suas mãos enluvadas. Fora devido aos préstimos de Krishna que Arjuna e seus irmãos sobreviveram a muitíssimas dificuldades. Ele era indiscutivelmente a pessoa mais sábia, logo saberia o que fazer. Decidido a se render ao que lhe Krishna aconselhasse, Arjuna disse: ó Krishna, estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido a um coração fraco.
Seguramente estou consumido por considerações filárgicas, perdão, por considerações filárgiras e egoístas, mas não sou capaz de superá-las. Nessa condição, peço-te a bondade de dizer-me o que é melhor para mim. Agora coloco-me como teu discípulo e uma alma rendida a ti por obséquio da tua instrução, pois não vejo nenhum meio pelo qual eu possa me livrar deste tormento, nem mesmo ganhando um reino próspero como o reino dos deuses. Ó Govinda, não lutarei. Arjuna silenciou-se, agora cabia a Krishna convencê-lo. Do outro lado do campo de batalha, Bhishma olhava curioso para a solitária quadriga de Arjuna no meio dos dois exércitos, porque Arjuna não estava em posição. Ele parecia estar caído dentro de sua quadriga, algo se descortinava entre ele e Krishna. Bhishma ergueu sua mão de modo a parar suas forças. Estaria Krishna considerando uma última tentativa de estabelecer a paz, mesmo no campo de batalha? Certamente não, dado que os búzios já haviam sido tocados em sinalização do começo da guerra. Entretanto, o que quer que Krishna estivesse fazendo, Bhishma queria respeitar, a razão pela qual decidiu aguardar até que a quadriga de Arjuna novamente se movesse antes de dar o sinal de ataque. O Yudhishthira também detinha suas forças em virtude de que não havia necessidade de uma ação imediata. Krishna agora sorriu, mais amplamente satisfeito que Arjuna seu estimado amigo estivesse disposto a aceitá-lo como professor e guia. Mantendo sua mão erguida com um gesto de bênção, disse: conquanto fales palavras sábias oriundas das escrituras, lamentas-te por algo indigno de ser de tal sentimento. Um homem sapiente não se aflige nem pelos vivos e nem pelos mortos. Tu, eu e todos esses kshatriyas aqui presentes sempre existimos e sempre haveremos de existir. As almas eternas transmigram de um corpo ao outro, como podemos ver mesmo nessa vida em que, muito embora os corpos mudem, os indivíduos continuam a mesma pessoa. Similarmente, quando a morte se impõe, recebe-se um novo corpo. Aquele que é autocontrolado não se confunde com essa mudança. Ajoelhando seus pés de Krishna, Arjuna de pronto sentiu-se aliviado. Como o habitual, Krishna abordara diretamente o cerne da questão. Arjuna ouvia atentamente, conforme Krishna prosseguia. Ó filho de Kunti, felicidade e aflição alternavam-se constantemente, como inverno e verão, originam-se meramente da percepção sensorial. Ó Bharata, e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Alguém capaz de semelhante tolerância é qualificado para se ver livre de todos os sofrimentos. Os grandes profetas, conhecedores da verdade, concluem, mediante escrupulosa análise, que a alma e a realidade espiritual são imutáveis, ao passo que o temporário corpo material, em última instância, em nada se baseia na verdade. A alma permeia o corpo e é indestrutível, ninguém pode destruir a alma imensurável e eterna, mas o corpo findar-se-á certamente. Por conseguinte, luta sem qualquer arrependimento em relação ao corpo e aos seus parentes. Arjuna compreendeu bem o bastante o conhecimento que Krishna com ele acabara de compartilhar. A alma sem quaisquer incertezas era eterna, contudo, tratava-se de um bom argumento a ser apresentado quando prestes a matar. A morte e o subsequente nascimento são experiências dolorosas para a alma. Por amor a Arjuna e reconhecendo suas dúvidas, Krishna diz: nem aquele que considera a entidade viva um matador, nem aquele que a considera que ela é morta, estão em conhecimentos. Portanto, o eu não mata nem é morto. Para a alma não há nascimento ou morte em tempo algum. A alma jamais é criada, não nascida,
e sempre existente, ela não perece. Quando perece o corpo, sabendo isso, como podes em algum momento causar a morte de alguém? Com efeito, a morte do corpo permite à alma receber um novo corpo. Assim, como uma pessoa veste trajes novos depois de desfazer-se dos antigos. Arjuna compreendeu que Krishna estava tranquilizando em relação a que seus parentes certamente não seriam prejudicados, senão que, matando seus corpos, Arjuna libertá-los-ia da dor e do sofrimento acarretados por seu presente karma, e eles receberiam um novo começo e um corpo melhor, provavelmente nos planetas superiores. Contudo, Arjuna preocupou-se no concernente às armas celestiais de que se ajudaria temeroso que se pudesse, de alguma forma, ferir a alma. Krishna respondeu a essa dúvida: não existe uma arma, quer de fogo, quer de vento, quer de água, que possa injuriar ou cortar a alma, visto que esta é imutável, imprévia a todos os efeitos materiais. A alma é descrita pelos Vedas como invisível, inconcebível, imutável. O corpo não é nada senão a veste externa da alma indestrutível. Arjuna em silêncio se mantinha. Mesmo sabendo que Bhishma e Drona eram almas eternas, ainda lhe angustiava o prospecto de sua morte. Krishna já lhe instruíra que tais aflições são inevitáveis, que teriam de ser toleradas, mas não seria fácil. Krishna sorriu afetuosamente para o seu amigo. Mesmo se acreditas que o eu é o mesmo que o corpo, não tens razão para te lamentares, ó herói de braços poderosos. O corpo é matéria e objetos materiais estão sempre sendo criados e destruídos. Que homem sábio lamentaria as inevitáveis mudanças pelas quais a matéria passa sobre os ditames do tempo, independente de qual seja a tua crença, os efeitos do tempo não podem ser estorvados. No devido tempo, a morte sucede o nascimento, e o nascimento sucede a morte. Sem carpimento, simplesmente cumpre teu dever, pois não te é possível mudar o curso do tempo, que é, em última análise, a causa da morte de todos. Arjuna refletiu nas palavras de Krishna. Era difícil compreender a existência da alma, que é imortal e indestrutível. Ficara-lhe claro, mas sua verdadeira natureza permaneceria um mistério. Bom, sem descontinuar sua fala, Krishna concluiu suas ensinanças no ateniente à alma, porque a alma, né? Perdão. Aqueles que conhecem a alma consideram-no estupenda. Estupenda é, como descrevem nos Vedas, mesmo pessoas que ouviram todas as descrições acerca da alma ainda são incapazes de entendê-las em absoluto. Contudo, ó descendente de Bharata, ela não pode ser morta nem em tempo algum. Portanto, abandona tua inútil lamentação por teus parentes. Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 4, Bhagavad Gita. O Krishna ainda sorria suavemente enquanto olhava para o seu pesaroso amigo. Aquilo era uma incomum mostra de fraqueza para um guerreiro tão formidável. Ele respondeu a Arjuna com firmeza: como tais impurezas vitimaram-te em um momento tão crítico, ó Arjuna? Isso não conduz com o homem que conhece os verdadeiros valores da vida, e não conduzirá aos planetas superiores, mas antes à degradação e à infâmia. Ó filho de Kunti, não des lugar a teu coração para essa impotência degradante. Ergue-te ao castigador dos inimigos. Arjuna voltou a Krishna com um olhar surpreso. O que ele queria dizer? Ele simplesmente repudiara todos os seus argumentos. Krishna jamais dera conselhos indevidos ou infelizes, jamais. Com efeito, para ele, a personificação de todos os princípios religiosos. Arjuna estava perplexo, porque Krishna desprezara as considerações religiosas que expusera
É claro que para um Kshatriya era sempre religioso lutar e deter os homens perversos, mas ali diante deles não estavam transgressores comuns, Bhishma, Drona, Kripa, e todos os outros eram homens altamente respeitados e que seguiam cuidadosamente seus deveres religiosos. Ainda trépido, Arjuna perguntou: Meu caro Krishna, malgrado correto matar inimigos pecaminosos, como posso flechar homens dignos de meu adorar? Ser-me-ia preferível tornar-me um mendicante a ganhar este mundo às custas de sua vida. Mesmo atormentados pela ganância, prosseguem perdão, prosseguem meus superiores. Qual é o princípio religioso que sanciona a morte deles? Se vencermos a guerra, todos os nossos ganhos desonestos estarão maculados por sangue. Parece-me que a vitória não será em algo melhor do que a derrota. A vitória em qualquer evento é incerta, mas neste caso sequer é desejável. Como eu poderia viver após haver causado o perecimento dos meus membros familiares? Nada obstante, agora então, diante de mim, com armas em riste, solução não via Arjuna. Os Kauravas claramente tentavam matá-lo juntamente com seu exército. Malgrado isso, não encontrava ânimo para a peleja. Tampouco a mesma lhe parecia religiosa. Ao mesmo tempo, seus argumentos religiosos não tinham efeito sobre Krishna. Qual era então o seu dever? Somente alguém o podia ajudar. Subiu seu olhar para Krishna, que sentado pacificamente segurava as rédeas com suas mãos enluvadas. Fora devido aos préstimos de Krishna que Arjuna e seus irmãos sobreviveram a muitíssimas dificuldades. Ele era indiscutivelmente a pessoa mais sábia, logo saberia o que fazer. Decidido a se render ao que lhe Krishna aconselhasse, Arjuna disse: Ó Krishna, estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido a um coração fraco. Seguramente estou consumido por considerações filárgicas e egoístas, mas não sou capaz de superá-las. Nessa condição, peço-te a bondade de dizer-me o que é melhor para mim. Agora coloco-me como teu discípulo e uma alma rendida a ti por obséquio da tua instrução, pois não vejo nenhum meio pelo qual eu possa me livrar deste tormento, nem mesmo ganhando um reino próspero como o reino dos deuses. Ó Govinda, não lutarei. Arjuna silenciou-se, agora cabia a Krishna convencê-lo. Do outro lado do campo de batalha, Bhishma olhava curioso para a solitária quadriga de Arjuna no meio dos dois exércitos, porque Arjuna não estava em posição. Ele parecia estar caído dentro de sua quadriga, algo se descortinava entre ele e Krishna. Bhishma ergueu sua mão de modo a parar suas forças. Estaria Krishna considerando uma última tentativa de estabelecer a paz, mesmo no campo de batalha? Certamente não, dado que os búzios já haviam sido tocados em sinalização do começo da guerra. Entretanto, o que quer que Krishna estivesse fazendo, Bhishma queria respeitar, a razão pela qual decidiu aguardar até que a quadriga de Arjuna novamente se movesse antes de dar o sinal de ataque. O Yudhishthira também detinha suas forças em virtude de que não havia necessidade de uma ação imediata. Krishna agora sorriu, mais amplamente satisfeito que Arjuna seu estimado amigo estivesse disposto a aceitá-lo como professor e guia. Mantendo sua mão erguida com um gesto de bênção, disse: Conquanto fales palavras sábias oriundas das escrituras, lamentas-te por algo indigno de tal sentimento. Um homem sapiente não se aflige nem pelos vivos e nem pelos mortos. Tu, eu e todos esses kshatriyas aqui presentes sempre existimos e sempre haveremos de existir. As almas eternas transmigram de um corpo ao outro, como podemos ver mesmo nessa vida em que, muito embora os corpos mudem, os indivíduos continuam a mesma pessoa. Similarmente, quando a morte se impõe, recebe-se um novo corpo, aquele que é
autocontrolado não se confunde com essa mudança. Ajoelhando-se aos pés de Krishna, Arjuna de pronto sentiu-se aliviado. Como o habitual, Krishna abordara diretamente o cerne da questão. Arjuna ouvia atentamente, conforme Krishna prosseguia. Ó filho de Kunti, felicidade e aflição alternavam-se constantemente, como inverno e verão, originam-se meramente da percepção sensorial. Ó Bharata, e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Alguém capaz de semelhante tolerância é qualificado para se ver livre de todos os sofrimentos. Os grandes profetas, conhecedores da verdade, concluem, mediante escrupulosa análise, que a alma e a realidade espiritual são imutáveis, ao passo que o temporário corpo material, em última instância, em nada se baseia na verdade. A alma permeia o corpo e é indestrutível, ninguém pode destruir a alma, imensurável, eterna, mas o corpo findar-se-á certamente. Por conseguinte, luta sem qualquer arrependimento em relação ao corpo e aos seus parentes. Arjuna compreendeu bem o bastante o conhecimento que Krishna com ele acabara de compartilhar. A alma sem quaisquer incertezas era eterna, contudo, tratava-se de um bom argumento a ser apresentado quando prestes a matar. A morte e o subsequente nascimento são experiências dolorosas para a alma. Por amor a Arjuna e reconhecendo suas dúvidas, Krishna diz: nem aquele que considera a entidade viva um matador, nem aquele que a considera que ela é morta, estão em conhecimentos, portanto, o eu não mata nem é morto. Para a alma não há nascimento ou morte em tempo algum. A alma jamais é criada, não nascida e sempre existente. Ela não perece quando perece o corpo. Sabendo isso, como podes em algum momento causar a morte de alguém? Com efeito, a morte do corpo permite à alma receber um novo corpo. Assim como a pessoa veste trajes novos depois de desfazer-se dos antigos. Arjuna compreendeu que Krishna estava tranquilizando em relação a que seus parentes certamente não seriam prejudicados, senão que, matando seus corpos, Arjuna libertá-los-ia da dor e do sofrimento acarretados por seu presente karma, e eles receberiam um novo começo e um corpo melhor, provavelmente nos planetas superiores. Contudo, Arjuna preocupou-se no concernente às armas celestiais de que se ajudaria temeroso que se pudesse, de alguma forma, ferir a alma. Krishna respondeu a essa dúvida: não existe uma arma, quer de fogo, quer de vento, quer de água, que possa injuriar ou cortar a alma, visto que esta é imutável, imprévia a todos os efeitos materiais. A alma é descrito pelos Vedas como invisível, inconcebível, imutável. O corpo não é nada senão a veste externa da alma indestrutível. Arjuna em silêncio se mantinha. Mesmo sabendo que Bhishma e Drona eram almas eternas, ainda lhe angustiava o prospecto de sua morte. Krishna já lhe instruíra que tais aflições são inevitáveis, que teriam de ser toleradas, mas não seria fácil. Krishna sorriu afetuosamente para o seu amigo. Mesmo se acreditas que o eu é o mesmo que o corpo, não tens razão para te lamentares, ó herói de braços poderosos. O corpo é matéria e objetos materiais estão sempre sendo criados e destruídos. Que homem sábio lamentaria as inevitáveis mudanças pelas quais a matéria passa sobre os ditames do tempo, independente de qual seja a tua crença, os efeitos do tempo não podem ser estorvados. No devido tempo, a morte sucede o nascimento, e o nascimento sucede a morte. Sem carpimento, simplesmente cumpre teu dever, pois não te é possível mudar o curso do tempo, que é, em última análise, a causa da morte de todos. Arjuna refletiu:
Nas palavras de Cristo, era difícil compreender a existência da alma, que é imortal e indestrutível. Ficara-lhe claro, mas sua verdadeira natureza permaneceria um mistério. Bom, sem descontinuar sua fala, Cristo concluiu suas ensinanças no ateniente à alma, porque a alma, né? Perdão. Aqueles que conhecem a alma consideram-no estupenda. Estupenda é, como descrevem nos Vedas, mesmo pessoas que ouviram todas as descrições acerca da alma ainda são incapazes de entendê-las em absoluto. Contudo, ó descendente de Bharata, ela não pode ser morta nem em tempo algum. Portanto, abandona tua inútil lamentação por teus parentes. Mahabharata, volume 2, capítulo 4, Bhagavad Gita. Arjuna ponderou acerca de sua própria situação. Mesmo se tentasse renunciar à batalha e permanecer indiferente, sua mente prosseguiria trabalhando. Era provável que continuaria a pensar em Duryodhana e seus atos maléficos, em como Yudhishthira fora despojado de seu reino. Semelhantes pensamentos, cedo ou tarde, deveriam de impelir a ação, levando a empunhar suas armas e lutar. Como é possível, entretanto, lutar sem apego? O trabalho tem que ser feito como um sacrifício a Vishnu, filho de Kunti. Isso é trabalho desapegado. Qualquer outro trabalho causa cativeiro neste mundo, por conseguinte, trabalho unicamente para a satisfação dele. Mediante esse trabalho sacrificial, o homem pode lograr todas as necessidades da vida e, ao mesmo tempo, progredir espiritualmente. Somente um homem que é completamente autossatisfeito não necessita realizar semelhante trabalho. Arjuna se perguntou se ele seria capaz de permanecer autossatisfeito. Alguma experiência já tivera com yoga e meditação? Ele realmente precisava trabalhar? Krishna sorriu. Quem é genuinamente desapegado não encontra nenhuma necessidade de trabalhar, mas também não encontra nenhuma necessidade de abandonar o trabalho. Ele trabalha simplesmente por dever e seu desejo por resultados. Através desse trabalho, ele por fim alcança o Supremo. Ele também estabelece o exemplo correto para os demais, dado que tudo que um grande homem faz é seguido pelos homens comuns. Krishna estava pensando na posição de Arjuna na sociedade, onde era altamente estimado como líder e herói. Se abandonasse o seu dever, mesmo se supondo qualificado para assim o fazer, seu exemplo seria imitado pelos homens desqualificados. Krishna lembrou a Arjuna o famoso rei Janaka. Não obstante, renomado como um avançado espiritualista e bastante hábil para permanecer fixo em meditação no Supremo, Janaka continua a executar seu dever como um rei. Considera seu próprio exemplo, Aparta. Conheces minha identidade como o Senhor Supremo de todos os mundos. Que dever tenho eu? Contudo, executo com grande diligência todos os deveres incumbidos a um homem em minha posição, pois, se eu não fizesse, todos os mundos arruinar-se-iam, visto que todos os homens seguiriam o meu exemplo. Arjuna sabia que Krishna, como chefe de família e membro da ordem real, era escrupuloso no cumprimento dos deveres prescritos dos Vedas. Para tais homens, era um exemplo perfeito. Aquele que sabe a verdade conhece bem a diferença entre trabalho material motivado somente por desejos sensuais e trabalho feito para o prazer do Supremo. Arjuna, eu sou o Senhor, eu sou o Supremo, o Senhor Supremo, portanto luta para o meu prazer, sem desejo de ganho pessoal, sem alegar posse de algo e sem letargia. Aqueles que trabalham exclusivamente de acordo com minhas instruções, com plena fé em mim, obtêm completa liberação. Aqueles que desdenham as minhas instruções, entretanto, são simplesmente tolos e não alcançarão nem a perfeição nem a felicidade.
Aquilo fazia sentido para Arjuna, que sempre compreendera a divindade de Krishna. E essa compreensão sempre lhe foi importante e estimada. Ele e seus irmãos desfrutaram da proteção de Krishna até o presente momento no qual estava pronto para apanhá-los na batalha contra seus antagonistas. Por que então nem todos os homens devotavam-se às ensinanças de Krishna? Arjuna exprimiu sua dúvida. Por qual razão, querido senhor, os homens não cumprem seus deveres religiosos? Eles estão dominados pelo luxúria, o maior inimigo deste mundo, em decorrência do excessivo desejo por objetos materiais. Os homens cometem atividades pecaminosas, ignorantes do sofrimento que se derivará. A luxúria é insaciável e queima como fogo. Quando frustrada, torna-se ira. Aquele que se dá à luxúria, portanto, desorienta-se por completo. Ó Arjuna, deves deter a luxúria mediante o controle de seus sentidos. De outro modo, destruirá teu conhecimento e autorrealização. Ouve-me explicar-te agora a ciência do sacrifício e do autocontrole. Krishna informou a Arjuna que o conhecimento que estava compartilhando era deveras antigo. Ele primeiro falara ao Deus do Sol, milhões de anos no passado. Ouvindo isso, Arjuna perguntou: como é possível aceitar isso, Krishna? Parece-me que tu nasceste deste mundo apenas recentemente. Tanto eu como tu tivemos incontáveis nascimentos, ó Arjuna. Posso lembrar-me de todos eles, não tu. Em contraste, não podes. Na verdade, jamais nasço como os homens em geral. Meu corpo é transcendental e não muda nem se deteriora. Ainda assim, pareço nascer em toda a era. Venho somente a fim de estabelecer a religião e deter o curso da irreligião, ó Partha. Deste modo, liberto os piedosos e aniquilo os demônios. Aquele que compreende esta verdade acerca de mim não terá que aceitar outro corpo material. Quem se refugia em mim se tornará livre do apego, do medo e da ira, e há de obter amor puro e transcendental por mim, segundo sua fé em mim, recíproco com todos os homens, ó Arjuna, todos podem me alcançar. Krishna explicou que também tinha um arranjo para a satisfação dos desejos materiais dos homens. Ele estava disposto a dar a todos o que quer que desejassem, quer o desejo fosse gozo dos sentidos, quer amor por Deus. Nenhum interesse investia no mundo material, senão que simplesmente agia em reciprocação aos desejos dos homens, de acordo com o que merecessem. O que diz respeito a Krishna, pessoalmente, é sempre transcendente ao mundo material. Por esse conhecimento, todas as almas liberadas no passado atingiram a perfeição, agiram exclusivamente para o apazimento de Krishna. Semelhante trabalho era sem reação, enquanto ele é a transcendência suprema. Por um lado, aqueles que renunciaram ao trabalho, se renuncia, não intentava o prazer dele. Se a renúncia não intentava o prazer dele, continuando sujeitos à reação, pois tudo que é feito por iniciativa própria, quer por apego, quer por repulsa, acarreta reação kármica. Após escrever vários tipos de sacrifício, Krishna diz: todos os tipos de sacrifício destinam-se à combinação entre o conhecimento e conhecimento transcendental, isso é, o conhecimento da própria identidade como servo eterno do Senhor Supremo. Este é o futuro maduro de todo o misticismo que reduz a cinzas todas as reações kármicas acumuladas pelo indivíduo. Trabalhando nesses conhecimentos, jamais surgirão Trabalhando nesse conhecimento, jamais a pessoa é novamente afetada pelas reações do trabalho. Todas as dúvidas surgirão da ignorância. O Arjuna, mate-as com a arma do conhecimento, armado com o yoga. Ó Bharata, levanta-te e luta.
Bom, a proporção que Krishna prosseguia explicando como trabalhar em devoção, Arjuna começava a compreender que tal trabalho era verdadeira renúncia. Apenas mediante a dedicação de todo o trabalho ao prazer do Supremo poderia alguém ser genuinamente desapegado. Krishna explicou que o trabalho em semelhante consciência gradualmente conduzia a pessoa ao ponto de sempre lembrar do Supremo ou Samadhi. Esse tipo de yoga não é menos efetivo do que a prática do ascetismo e meditação, além de ser mais fácil, porquanto renunciar tudo e meditar em um lugar solitário seria algo difícil para um homem socialmente inserido como Arjuna. Para a felicidade de Arjuna, Krishna deixou claro que isso não era necessário. Ele também garantiu a Arjuna que o caminho da yoga, uma vez principiado, jamais era perdido, mesmo caso não hesitasse nessa vida, poderia continuar na vida seguinte do ponto em que interrompera seu avanço. Havendo estabelecido que constante pensar no Supremo é a meta mais elevada do yogi, Krishna esclareceu ainda mais sua posição pessoal. Sou eu aquele que deve ser sempre lembrado, ó Partha, e não existe verdade superior a mim, tudo repousa em mim como pérolas ensartadas em um cordão. Sou a criação e dissolução de todos os mundos. As pessoas se desorientam com os desejos materiais em consequência de que não conhecem a mim, que me sinto sempre acima do mundo material. É difícil superar por inteiro a atração por este mundo material e seus fascínios. Somente se rendendo a mim isso é possível. Talvez seja necessários muitíssimos nascimentos e mortes, esforçando-se em yoga até que o indivíduo por fim compreenda-me. Raras almas atingem semelhante perfeição devido à carência de inteligência. A maioria dos homens se contenta com a adoração dos seus menores. Outros homens tolos acreditam que além de mim há uma existência impessoal suprema. Em razão de desejos materiais profundamente assentados, tais tolos jamais me podem conhecer, conquanto eu seja o Senhor, o conhecedor de todos os seres vivos. Arjuna se sentia renovado em suas convicções à medida que Krishna o instruía. Por toda a sua vida pensara somente em Krishna como seu protetor e maior amigo. Agora Krishna dizia que essa postura é a perfeição da vida. As mais grandes conquistas da vida, lembrar-se de Krishna no instante da morte, de chegar à sua morada eterna e espiritual. Bom, isso, entretanto, exigia uma vida inteira de prática. Arjuna ouvia sem questionar, enquanto Krishna descrevia o melhor processo para a constante lembrança de sua pessoa. Este é o rei do conhecimento, Arjuna, o mais secreto dos segredos e perfeição da religião. Sou eu somente aquele que deve ser adorado e servido com amor. Todos são incapazes de entender como assumo a forma humana e apareço neste mundo sendo desconhecedores de minha natureza transcendental, como o Senhor Supremo de tudo. Homens inteligentes, no entanto, ocupam-se completamente no serviço devocional a mim, sempre cantando minhas glórias e esforçando-se com grande determinação, de modo a me aprazerem, curvando-se diante de mim e adorando-me de todo o coração. Sempre protejo tais pessoas, sinto-me endividado por qualquer um que me ofereça com amor
mesmo uma singela flor. Uma flor ou uma fruta. Por conseguinte, deves fazer tudo como oferenda a mim, ao filho de Cunte. Dessa forma, oferirás a perfeição, a instrução máxima, ei-la aqui. Oferece tua mente sempre em pensar em mim. Torna-te-me meu devoto, ofereça-me reverências e adora-me. Por completa absorção em mim, certamente virás a mim a meta suprema da vida. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 4, Bhagavad Gita. Arjuna, nesse momento, olhava para o seu amigo com perplexidade e amor. O Senhor Supremo assumira a posição de seu quadrigário. Sem dúvidas, ali estava uma evidência de sua reciprocação amorosa com seus devotos. Quem poderia entender tal coisa? Krishna parecia deveras humano. Como alguém seria possível aceitar a sua divindade suprema? Novamente, compreendendo as dúvidas de Arjuna, Krishna prosseguiu. Aqueles que são devotados a mim podem conhecer minha posição e minha opulência, porque és, meu querido devoto, explicar-te-ei ainda mais acerca de mim. Nem os semideus nem os grandes sábios podem conhecer-me por inteiro. Haja vista que, sob todos os aspectos, sou-lhes o manancial, sou a origem de tudo, quer material, quer espiritual. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se por completo no serviço devocional amoroso a mim. Seus pensamentos sempre residem em mim e eles obtêm grande prazer conversando sobre mim. Para aquele que constantemente me serve com amor, dou a compreensão pela qual ele pode vir a mim. Com a luz brilhante do conhecimento, destruo toda a sua ignorância. Arjuna não experimentava incerteza sobre a posição de Krishna. Ele já presenciara o poder e a opulência de Krishna, também ouviram muitíssimos rishis descreverem. Agora Krishna deixava tudo ainda mais claro. Maravilhado estava Arjuna, unindo as palmas de suas mãos, ajoelhou-se perante Krishna e disse: És a original pessoa suprema, morada última e a verdade absoluta, não nascido eterno e transcendente, és o maior dos maiores e o possuidor de todas as opulências. Isso é confirmado por aqueles sábios que podem ver a verdade, tais como Narada, Asita, Devala, Vyasadeva, e agora tu estás pessoalmente declarando tudo isso a mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que dissestes. Ninguém te pode conhecer, nem os deuses, nem os asuras. Somente tu te conheces por meio de tua própria potência, ó Senhor de todos os seres. Deus dos deuses, mestre do universo, arroubado de amor divino, Arjuna solicitou a Krishna que se descrevesse mais. Diz-me como permeias todos estes mundos, ó Senhor. Como deve ser lembrado e como pode ser conhecido? Por favor, fale-me detalhadamente acerca de teu poder místico, de tuas opulências. Jamais me canso de tais descrições e anseio por saborear o néctar de tuas palavras cada vez mais. Minha opulência não tem limites, ó Arjuna, falar-te-ei, portanto, o proeminente apenas. Krishna explicou que, embora tudo fosse uma manifestação de sua energia e poder, destacaria para Arjuna alguns aspectos principais, por meio dos quais poderia se lembrar dele. Disse-lhe que era Vishnu entre os deuses, o Sol entre os planetas, Shiva entre os Rudras e o Meru entre as montanhas. Descreveu-se de várias maneiras, revelando a Arjuna como estava presente em tudo que Arjuna via. Concluindo sua descrição, disse: saiba que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha de meu esplendor. Faz-se necessária uma descrição grande e detalhada sobre mim? Com um mero fragmento de mim mesmo, penetro e sustento todo este universo. Lágrimas correram pela face de Arjuna, lembrando-se de como se divertia com Krishna, como se fossem iguais, disse uma voz embargada. Somente por ilusão foi que acreditei um dia
que fosses um homem como eu. Tua ilusão agora está acabada, agora que estou certo da posição suprema tua. Não obstante, ó maior de todas as personalidades, há muitos que não acreditarão nesta verdade. Portanto, faz a bondade de mostrares em toda a sua majestade. Também desejo ver essa forma que os mundos permeia e sustenta. Se me é possível fazê-lo, ó Senhor, então, por obséquio, mostra-me neste agora. Krishna sentiu ao pedido de Arjuna. Vê agora a minha opulência mística, ó filho de Kunti, eis aqui minhas centenas e milhares de formas variadas, divinas e multicoloridas, meu querido Arjuna. Confir-te-ei visão divina, pois não me podes ver nessa forma com os teus olhos atuais. Contempla, ó melhor dos Bharatas, tudo que desejas ver e tudo que desejarás ver no futuro. Tudo móvel e inerte está aqui em um só lugar. Enquanto Arjuna mirava atônito, Krishna exibia sua forma universal. Em Hastinapura exibiram uma manifestação parcial dessa forma, mas dessa vez manifestaria em sua plenitude. Arjuna viu uma vasta forma possuidora de ilimitadas bocas e olhos igualmente em número ilimitado. Estava decorada com incontáveis ornamentos celestiais e empunhava muitas armas divinas. Embelezava por vestes e guirlandas celestiais, era magnífica, fulgurante, iluminada, ilimitada e se expandia por toda parte, como centenas de milhares de sóis nascessem simultaneamente no céu. Então Arjuna sentiu os pelos do seu corpo se eriçarem, ele se curvou. Tocando a superfície de sua quadrilha com a cabeça, ofereceu orações a Krishna na forma divina de Krishna. Pôde ver todos os deuses, encabeçados por Brahma e Shiva, com todos os rishis, siddhas e nagas. Todo tipo de ser criado figurava naquela forma, todos os mundos estavam visíveis e nada ali se ausentava. Considerando difícil manter seu olhar sobre a forma universal, Arjuna diz: só inexaurível este teu corpo ilimitado é esplêndido e ao mesmo tempo aterrador. Vejo todos os deuses e rishis perante a tua pessoa, e quem oferecem orações assim como estão perturbados também estou eu. Querido Senhor, diante de tão espantosa manifestação, perco minha paz mental e meu equilíbrio. Não sou capaz de dirigir meu olhar para tuas milhares de faces ardentes e similares à morte. Todos os soldados de ambos os lados parecem se precipitar para dentro das bocas medonhas de tais faces. Com efeito, estás destruindo todos os homens e tudo o que existe, tudo está entrando em tuas bocas, como mariposas que se atiram ao fogo, cobrindo todo o universo. Manifesta-te com raios terríveis e abrasadores. Arjuna termina: ó Senhor dos senhores, ó tu cuja forma é tão pavorosa, por favor, diz-me quem és e qual é a tua missão. Bom, quando Krishna respondeu, a Arjuna pareceu que sua voz vinha de todas as direções. Sou o tempo, ó Parta, o grande destruidor de todos os mundos, com exceção de ti, teus irmãos e de alguns mais, todos serão mortos. O que acontecerá, quer lutes, quer não, Arjuna, devido a isso, cumpre teu dever de guerreiro, sendo instrumento de meu desejo. Bhishma, Drona, todos os heróis escuros já estão mortos. Luta sem perturbações, Arjuna. Uma gloriosa vitória recairá sobre ti. Bom, boa tarde, Mahabharata, volume 2, capítulo 4, Bhagavad Gita. Sentado perante Dhritarashtra, Sanjaya via tudo que se dava entre Arjuna e Krishna. Tudo ele descrevia em detalhes ao rei cego, dividindo com ele as exatas palavras faladas por ambos. O rei maravilhava-se à medida que ouvia a opulência de Krishna. Conforme Sanjaya tentava descrever a forma universal, Dhritarashtra sentiu seu coração estremecer. Como seus filhos poderiam enfrentar tamanho poder e sobreviver? Agora Krishna estava dizendo que todos os heróis escuros estavam
destinados à morte por um arranjo divino. Verdade seria aquilo? Kurus... Perdão. Krishna era realmente capaz de aquela predição fazer? Parecia que nem tudo estava dentro do alcance de seu poder, afinal estivera presente em Hastinapura a fim de tentar estabelecer a paz, porém fracassara em sua missão. Talvez também não realizasse seu desejo de ver os Pandavas vitoriosos na guerra. Sanjaya disse ao rei o que Arjuna falou a Krishna após ser informado de que todos os guerreiros pereceriam. Arjuna pôde entender o desejo de Krishna. Ele então respondeu: tudo isso é justo, ó Senhor, pois o protetor dos piedosos e dos seres perfeitos, o destruidor dos ateístas e demônios, isso é para o bem de todos, pois mesmo os demônios recobrarão a razão mediante esse tratamento. Ó onipotente, todos devem simplesmente oferecer suas reverências a ti. És o santuário último, conhecedor de tudo, és tudo que é cognoscível. Atiro-me perante ti, repetidas vezes minhas reverências ofereço de todos os lados. Ó Senhor, obviamente te desrespeitei até esse dia. Por favor, preleva as faltas minhas. Não conhecendo tuas glórias, dividi contigo uma cama, gracejei com tua pessoa e certamente te desonrei em muitas outras ocasiões. Quer por loucura, quer por amor infalível, por obséquio, perdoa-me assim como um pai perdoa o filho ou um amante perdoa a amada. Sanjaya estava sentado com seus olhos cerrados, visualizando a cena remota. Ele viu Arjuna curvar-se ante os pés de Krishna. Quando Arjuna colocou-se de pé e disse: ó Todo-Poderoso, vendo esta forma que jamais vira anteriormente, minha mente enche-se de temor. Por bondade, ser gracioso e permite-me ver tua bela forma de Vishnu com seus 4 braços e decorações divinas. Krishna disse: com alegria mostrei-te, por minha potência espiritual, essa forma universal suprema. Nenhum outro alguém, em tempo algum, viu essa forma. Não é por qualquer meio que pode ser vista. Ó Arjuna, tu te perturbastes e te assustastes com esse meu aspecto horripilante. Basta ver agora a minha forma Narayana e encontra-te novamente com paz. Krishna recolheu sua forma universal, instante em que Arjuna viu diante de si a graciosa forma de Narayana, com seus 4 braços, portando um búzio, um disco, uma massa e uma flor de lótus. Após alguns momentos, essa forma novamente mudou para a forma original, o Krishna de 2 braços, a partir de quem todas as outras formas emanam. Arjuna recobrou sua compostura e sentiu-se alentado. Krishna disse: ó Arjuna, embora minha forma universal seja difícil de ver, ainda mais difícil é ver minha forma original. Os deuses estão sempre buscando a oportunidade de ver-me como agora pareço. Esta forma é mais querida e somente pode ser conhecida pelo serviço devocional indiviso. Somente assim pode alguém adentrar aos mistérios de meu entendimento. Conforme Sanjaya repetia o verbo de Krishna, a Dhritarashtra, o rei, ouvia sobre a ciência de Bhakti ou serviço devocional. Krishna primeiramente explicou que há 2 classes de transcendentalistas: aqueles que adoram o Brahman Supremo, o manifesto, a energia eterna e espiritual, que é a base de toda a existência, e aqueles que adoram a forma pessoal de Krishna. Destes, aquele que fixa sua mente em minha forma pessoal, adorando-me com fé e amor, é considerado o mais perfeito. Para outra classe, o avanço na vida espiritual é árduo, embora por fim também hão de chegar ao ponto de adorar-me, quando suas práticas estiverem maduras. Em verdade, ó Arjuna, sou a base e a origem do Brahman pessoal, portanto, adora somente a mim, eu que rapidamente livro meus devotados adoradores do horrendo oceano de nascimentos e mortes.
Eles então vivem comigo em felicidade perfeita e eterna. Cristo em seguida explicou como abordar a prática de Bhakti Yoga pelo método gradual após descrever as qualidades encontradas em um consumado praticante de Bhakti. Decorreu acerca da natureza material e da consciência, através de descrições do conhecedor, do conhecimento, dos objetos do conhecimento. Cristo explicou em detalhes como permeia a energia material e como é a superalma em todo ser vivente. Ele, destarte, confirmou a Arjuna sua completa competência para proteger e liberar seus adoradores. Com seus ensinamentos de Krishna, Arjuna pôde entender que o ser vivo é a causa do seu bem-estar, de sua desdita. Desejoso de dar as costas a Deus, depara-se na energia material. Então, consorciando-se com as várias facetas da matéria, enreda-se progressivamente atraído pelas várias formas de desfrute material. Então vê-se obrigado a nascer em várias espécies de vida. A todo momento, a superalma acompanha como a testemunha de todos os seus atos. O Senhor é a testemunha e o sancionador das atividades do ser vivo. Se o ser vivo novamente se volta ao Senhor, ele pode imediatamente se tornar livre da matéria. Cristo continua: aqueles capazes de ver a distinção entre o corpo e a alma e capazes de ver a superalma são indivíduos aptos a entrarem na morada espiritual suprema. Tais pessoas não se degradarão neste mundo, muito embora ocupadas em ação. Arjuna revelou-se curioso em relação a como a alma entra em seu contato inicial com as garras da matéria. Krishna explicou isso inteiramente. Mediante esse conhecimento, a pessoa poderia deixar a energia material. Arjuna, em seguida, indagou quais eram as qualidades de uma pessoa que havia atingido a completa liberdade do condicionamento material. E Krishna apresentou uma descrição detalhada. Ele concluiu dizendo: aquele que se ocupa em completa serviço devocional a mim, sem fracassar em nenhuma circunstância, é imediatamente liberto da energia material e ascensionado à plataforma da transcendência. Arjuna compreendeu que estar livre da matéria não significa deixar inteiramente o mundo material, senão que o significado disso era simplesmente estar liberto da atração e do apego por coisas materiais e trabalhar unicamente para prazer do Senhor. Nessa disposição, Arjuna deveria lutar. Krishna claramente desenvolvera sua instrução a Arjuna que ele pelejasse sem apego material. Depois de haver descrito a Arjuna o auspicioso caminho do Bhakti Yoga e as qualidades de uma pessoa nesse caminho, Krishna descreveu as pessoas ateístas. Que Deus cada vez mais se afasta, né? Que de Deus cada vez mais se afastam. Tais pessoas absorvem-se na presunção do orgulho e do falso prestígio, são guiadas por luxúria e cobiça e acreditam que satisfazer seus sentidos é a necessidade primária da vida. Perplexos diante de numerosas ansiedades e presos por uma rede de ilusões, apegam-se fortemente aos prazeres materiais e caem no inferno. Eles então, como resultado dos seus próprios desejos pecaminosos, nascem em toda sorte de espécies baixas e abomináveis. Aqueles que desconsideram as injunções escriturais e agem caprichosamente conseguem, por fim, nada além de misérias. Krishna concluiu suas instruções a Arjuna escrevendo como a pessoa pode trabalhar no espírito de renúncia, nesse espírito Arjuna guerreiro, aquele que não é motivado pelo falso ego de considerar-se o corpo, aquele cuja inteligência não está enredada nas avaliações materiais de ganho e perda, conquanto mate homens neste mundo, não os mata de fato, um pouco é atado por suas ações. Por outro lado, aquele que escolhe não matar, baseando-se em seus próprios cálculos, é motivado unicamente por falso ego, em decorrência do que é preso pelas reações pecaminosas. Arjuna anuiu. Ele compreendeu sua hesitação perante a luta, nascia da ignorância. Todas as suas considerações eram egoístas, vendo seus amados parentes diante de si, olvidara-se de sua verdadeira natureza espiritual e se permitira ser influenciado por sentimentos mundanos.
Agora Krishna despertara sua inteligência superior e todos os reis no campo de batalha eram servos eternos de Deus. Seu dever mais elevado era prestar serviço amoroso ao Senhor. Esse Senhor estava agora pessoalmente diante de Arjuna, pedindo-lhe que batalhasse. Agindo segundo as instruções de Krishna, lograria a perfeição, livrando-se do condicionamento material e alcançando a eterna morada espiritual. Vendo que Arjuna compreendeu o que lhe ensinara, Krishna disse: uma vez que tu és meu queridíssimo amigo, expliquei-te inteiramente todo o conhecimento espiritual. Delibera muito cuidadosamente acerca disso, então faz o que quiseres fazer. Meu conselho final é que simplesmente te rendas a mim e hajas para o meu prazer. Esta é a moralidade suprema. E não existe a necessidade de considerar qualquer outro processo de yoga ou religião. Se procederes de tal forma, sempre te protegerei das reações pecaminosas, não temas. Krishna olhava para Arjuna, que sentado aos seus pés estava dizendo: dize-me agora, ó filho de Kunti, se ouvistes tudo com atenção e tua ilusão se proscreveu? Arjuna na quadriga colocou-se de pé e pelo Gandiva: meu querido Krishna, minha ilusão se foi, por tua graça recobrei minha memória, agora estou firme e livre da dúvida, agirei segundo tuas divinas instruções. Sentado perante Dhritarashtra, Sanjaya disse: devido à audição da conversa entre essas duas grandes almas, sinto os pelos do meu corpo se arrepiarem, pois imensa é a profundidade e a beleza do seu conteúdo. Cheio de emoção está o meu coração. Quando me recordo da maravilhosa forma de Krishna, regozijo vezes e mais vezes. Onde quer que esteja Krishna, mestre de todos os místicos, onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente haverá opulência, vitória, poder, extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Dhritarashtra disse: a predição de Sanjaya realizar-se-ia certamente. O idoso monarca perguntava-se como poderia haver alguma esperança para os seus filhos. Malgrado isso, não podia evitar o desejo de que eles, de alguma forma, pudessem vencer. Era algo inexplicável, muito embora sua inteligência aceitasse o fato óbvio de que Krishna, de qualquer um partidário a ele, não pudesse ser derrotado. Seu apego aos seus filhos crescia e superava-lhe a inteligência. O conflito interno que ele sofria era em si mesmo uma guerra. Não lhe era possível nem descansar nem dormir, conquanto se sentisse extenuado emocional e fisicamente. De alguma forma, a audição dos ensinamentos de Krishna, Arjuna, o haviam confortado a despeito da posição de seus filhos parecer ainda mais desastrosa. Sentado e com as mãos sustentando o peso de sua cabeça, ouviu Sanjaya escrever o começo da guerra.